Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías 43. Livro do profeta Isaías 43, profeta messiânico. Vou ler os 3 versículos 1, 2 e 3. Quantos acharam que amém? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Somente até aí. Coloca a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. O vaso é de barro, mas ele está na mão do olheiro. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar. Nós vamos estar trazendo aquilo que o Senhor falou em nosso coração. Uma das coisas que nós queremos falar aqui hoje é que você vai romper, e nada pode parar quem Deus chama. Então hoje eu quero dizer uma coisa, que hoje à noite que você vai romper. Sua mente vai ter que abrir para entender o que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque nada pode parar quem Deus chama. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, mas eu quero trazer essa palavra aos nossos corações, uma palavra de rompimento. Diga comigo, bata no peito, diga, eu vou romper e viver o sonho de Deus na minha vida. Você vai romper. Agora, existem alguns princípios importantes para entendermos, que nós precisamos pensar, refletir, passos importantes para romper, porque nada pode parar, impedir quem Deus chamou. Quando a gente olha o profeta Isaías, o profeta, segundo os historiadores, o profeta messiânico, foi aquele que mais profetizou acerca do Messias. E você vê a história, a perícope desse texto que fala sobre o resgate de Israel. Ele estava trazendo uma palavra para Judá durante o exílio babilônico, e faz uma palavra profética, pois o povo estava longe de casa, o povo estava sofrendo, de certa maneira até se sentindo abandonado por Deus, cheio de forças do inferno, forças inimigas tentando atrapalhar e tirar até mesmo a esperança. Aí vem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel: não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo meu nome, você é meu. Isso é um princípio de identidade, de posse. Uma palavra dizendo que Deus está lembrando para Israel, Deus estava lembrando para o seu povo que Ele é criador, Ele é formador e Ele é redentor. Deus cria, Deus forma e Deus redime. Entenda o seguinte: se Deus te criou, Ele vai te formar. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou, Ele termina. Aquele que começou, Ele aperfeiçoa. Aquele que começou, Ele conclui. Deus não deve nada para ninguém. O que Deus quer trazer à memória desse povo? Olha só, vocês estão sofrendo, vocês estão angustiados, vocês de certa forma estão se sentindo abandonados. Eu quero dizer para vocês: eu, o Senhor teu Deus, que te criei, que te formei, e eu, o
Senhor, vou redimir esta nação. O fato de você estar passando pelo caos, o fato de você estar passando por dor, isso não significa que é a ausência da presença do Senhor. Escute isso aqui, irmãos. Luta não é sinal de ausência de Deus. John Wesley, fundador do movimento metodista, ele chegava a dizer que se ele não enfrentasse luta no processo de evangelização, ele perguntava para Deus: Deus, eu pequei, tem alguma coisa errada? Porque está tudo dando muito certo para mim. E o sinal que ele percebia que ele estava incomodando o inferno é quando o inferno se levantava. Há relatos na história que quando ele levava uma pedrada da cabeça, ele falava assim: agora que está bom para evangelizar. Hoje, se você tiver uma dor de cabeça, você falta tudo. Falta culto, falta consagração, reclama da igreja, desvia porque passou por um sofrimento. Olha, meu irmão, recebe essa palavra sofrimento, não é para nos afastar da presença de Deus, muito pelo contrário. O sofrimento tem que nos fazer ainda ser mais crente, mais fiéis, mais resiliente, com mais dependência da graça de Deus. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Aliás, era para gerar até mais alegria, porque a nossa alegria não pode depender das circunstâncias. A alegria no Senhor é a nossa força. Por isso que as pessoas falam que crente é tudo doido, crente é tudo maluco, né? Os crentes mais antigos vão entender o que eu estou falando aqui. Podia desabar um mundo na vida de um crente, ele vinha para a igreja para louvar o Senhor. Era uma alegria que não tinha explicação. Eu lembro que eu tinha um parente que, quando via as minhas tias crente vindo da igreja, dizia: tudo que eu queria é ter a alegria que a tua avó tem, que as suas tias têm, porque aquilo ali não tem explicação, não tem recurso, não tem dinheiro, anda a pé, com pouco recurso, mas uma graça, uma unção. Quando o caos se estabiliza, quando o caos se instalava na vida de alguém, o telefone tocava no telefone de quem? Dessas mulheres, desses homens de oração. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Nós precisamos entender que o chamado pelo nome, quando Deus fala assim: eu te chamei pelo teu nome, eu te criei, ó Jacó, eu te formei, ó Israel. Ele está dizendo: ó, eu sou um Deus de criação e eu sou um Deus de formação. O grande problema é que essa geração quer o Deus Salvador, mas não quer o Senhor, porque o Senhor forma. Eu quero Jesus como meu Salvador. Tudo bem, você quer Jesus como seu Salvador, mas você quer Ele como seu Senhor também? Porque se você quer Ele como seu Senhor, aí a coisa complica, porque você não vai viver mais segundo o que você quer, você vai viver segundo o que Deus quer para a sua vida. Eu falei aqui no culto que Kant dizia o seguinte: que liberdade é fazer aquilo que você não quer, porque você deixa de viver pelas suas próprias vontades, sobre os próprios desejos, para viver segundo a vontade de Deus. Aí está a receita da verdadeira felicidade. Porque a pessoa fala: pastor, importante eu ser feliz, importante eu fazer o que eu quero. Mas o que você quer? O que você quer numa segunda-feira não é o mesmo que você quer na terça-feira. Cada dia você está de um jeito. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está na TPM, tem dia que você está estressado, tem dia que você está na menopausa, tem dia que os homens têm andropausa. Está estressado, aqueles que não tomam bomba, né? Tem uma turma aí também, que só Jesus também, se entope de bomba, entendeu? Todo alterado, todo estressado. Cada dia você está de um jeito, cada dia você quer uma coisa, cada dia você está no estado. A pergunta é: você quer viver escravo dos seus próprios desejos, ou você quer viver debaixo da palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida? Você quer viver debaixo da direção de Deus? Por isso que o apóstolo Paulo dizia: já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim. Ele está trazendo uma palavra de resgate, uma redenção, como Deus que vai nos resgatar. Ele pagou um preço muito alto para nos livrar. Interessante que você vai ler no texto, capítulo 2 de Jó: quando você passarem pelas águas, quando passares pelas águas, estarei contigo.
Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Escute isso aqui. Deus não nos promete algo que Ele vai nos livrar das provações. Não espere de Deus que você não vai passar por dor. Não espere por Deus que você não vai passar por provações. Escute isso aqui. Deus não nos prometeu que nós não vamos passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha só, todos nós, rico, pobre, alto, magro, seja lá qual for, independente da sua carreira, profissão, da sua condição, todos nós vamos passar por provações, mas existe uma promessa de Deus: não vai faltar a presença dEle no meio das provações. Ele está dizendo: olha, quando você passar pelo fogo, eu estou ali no fogo com você. Quando você passar pela água, eu estou na água com você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? A palavra de Deus é essa. Quando você passar pelo fogo, você não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Você vai passar pela água, mas você não vai passar sozinho. Meu Deus do céu, você vai passar com a minha presença na sua frente. Eu vou com você no meio da fornalha da vida. Alguém recebe essa palavra de hoje? Levanta a mão e dá glória a Deus. Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. Você vai passar pela água, você vai passar pelo fogo, você vai passar pelo rio. E saiba de uma coisa: tudo aquilo que te ameaça, tudo aquilo que tenta te paralisar, vai cair por terra, porque o leão da tribo de Judá vai caminhar com você. A presença dele vai contigo. Você recebe essa palavra, levante a mão e relaxa. Eu creio piamente nessa palavra. Deus não promete evitar provações, mas Ele garante a presença no meio de todas elas. Quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo, na fornalha, a presença do Senhor estava ali. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas há momentos que você vai romper, nada pode te parar, mas você vai ter que aprender a lidar com a solidão. Uma hora o telefone não vai tocar de jeito nenhum. Ninguém vai lembrar de você. Escute isso aqui. Vocês estão comigo? Não vão te visitar. Não vão te ligar. Não é porque a pessoa não quer, não. É Deus que não está deixando. Para você aprender a depender somente dEle. Olha que angústia. Olha que ansiedade que dá na gente. A gente quer ligar para alguém. Não estou sem tempo hoje. Você tem como me visitar? Eu estou viajando. Está todo mundo viajando, está todo mundo ocupado, está todo mundo correndo, está todo mundo... Daqui a pouquinho, não, foi Deus que fechou a porta. Sai para quê? Para Ele dizer assim: eu sou o Deus que te criou. Eu sou o Deus que te formou. Para dizer assim: não temas, porque eu estarei contigo. Irmão, se você tem um chamado, então, aguenta. Eu lembro que eu estava no último ano da faculdade de teologia para me formar. Aí a gente ia ser enviado para as igrejas locais. O bispo Paulo Lockman, que hoje é meu pai, mas ele era naquela época um chefe de estado. Ninguém tinha, era um cara de muito assim, difícil de você, ainda mais seminarista, ter acesso a ele, tamanha a importância. Ele chegou a ser bispo do metodismo mundial. Hoje é um pai para mim, um grande amigo, prefaciou o meu novo livro, Homem de Deus. Tem um carinho, mas eu lembro que na época ele falou o seguinte: quero dizer para vocês, seminaristas que estão aqui, que não tem igreja para vocês ir pastorear, não. Mas eu também não tenho responsabilidade com isso. Quem chamou vocês não foi eu. Quem chamou vocês foi quem? Aí, gente, Deus. Então é Ele quem se encarrega de resolver esse problema. Toma. Aí, irmão, mas me deu uma raiva santa. Existe isso? Me deu uma ira santa. Falei, quer dizer que eu larguei tudo, vim morar em outro estado, passei anos e anos gemendo numa prova para chegar no final e falar assim: não tem nada disso. Ele não tem, é assim mesmo. E outra
nova nomeação, vai ser período parcial com a dedicação integral. Quer, não quer, vai embora. Boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Assim, na lata. Você vê, hoje é um grande amigo que eu tenho, um conselheiro, um paizão. Vai entender como é que o mundo tá bom. E é interessante que bateu uma ira tão grande. Eu falei assim: Deus, eu só quero uma oportunidade, porque eu não pedi para eu entrar no ministério pastoral. Eu fugia da chamada, eu fugia do ministério pastoral. Mas já que o Senhor me chamou, agora eu tenho que aguentar. Eu só quero uma oportunidade, que os milagres vão acontecer. É só credencial, é só uma porta, que algo vai acontecer. Irmãos, eu fui nomeado para um campo missionário que tinha meia dúzia de gato pintado. A igreja toda pintada de cal, porque não tinha recurso para botar tinta. Chão batido, aquela telha de amianto cheia de marimbondo. Aí, pessoal, seja bem-vindo ao ministério pastoral. Vocês estão vendo agora, você não sabe a trajetória. Meus amigos falavam assim para mim: varão, vou dizer uma coisa para você, ou você afunda teu ministério, ou você cresce agora. Irmãos, eu lembro que eu cheguei para o bispo, eu não tinha nem intimidade com ele. Eu disse: bispo, daqui a um ano eu quero que o senhor esteja lá para inaugurar a catedral do avivamento que nós vamos construir. Ele: menino, pelo amor de Deus, né, menino? Eu tinha 20 e poucos anos de idade na época. Que isso, menino? Você está pensando que as coisas são assim? Não é bem assim, não. Irmãos, estou resumindo aqui. Nós compramos um terreno de mais de 1.000 metros quadrados naquela região, no centro da cidade, e construímos um templo, graças a Deus, enorme. Acho que caberia para aquela realidade. Eu estou falando aqui de quase 15 anos atrás. Naquele momento, naquela realidade, um templo para 700 pessoas. Lindo, bonito, sabe? E eu errei no cálculo. Eu falei para ele ir em um ano inaugurar a igreja. Ele foi com 1 ano e 3 meses. Errei por 3 meses. Quando ele entra, ele abre a porta, as lágrimas dele começam a correr assim. E eu lembrei quando ele falou lá na faculdade: eu não chamei ninguém, quem chamou foi Deus, que é Deus sustenta. Aí eu falei assim: bicho, pode morder a tua língua agora. A vingança pertence ao Senhor. Aí ele entra com a fita, ele abre, e ele começa a descer as lágrimas. Ele me faz uma pergunta: meu filho, como que você conseguiu construir? Da onde você conseguiu? Eu falei: bispo, não tem como explicar um milagre. Eu só sei que eu chegava dias aqui, o pedreiro falou assim: pastor, tem meio saco de cimento, o que o senhor vai fazer? Eu falei: não sei. Daqui a pouquinho encostava 6.000 tijolos no caminhão e chegava mais 100 sacos de cimento. Aí eu chegava pro cara assim: quem foi que enviou isso aqui? Ao motorista: não sei que enviar, a nota não tem nome de ninguém, alguém mandou deixar aqui. Mas não sabe da onde, que lugar? Não sabemos aonde, nós sabemos o lugar, só sei que Deus mandou entregar aqui. Esse aqui é o endereço da igreja, é aqui. Alguém está recebendo essa palavra aqui? Se Deus chamou você, você vai romper. Hoje é uma noite de você romper. E eu quero liberar essa palavra: você vai romper aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Não importa a palavra humana, não importa a palavra do homem, não importa a palavra do demônio. Meu Deus do céu, eu quero 20 pessoas de pé para pegar essa palavra de hoje. Eu quero profetizar. Você vai romper naquilo que Deus te chamou. Não tem cabeça, não tem homem, não tem demônio, não tem ninguém. Eu quero profetizar sobre cada mão levantada agora. Vai chegar um tempo de rompimento e de sobrenatural. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão e rasga os céus. Não mexe com crente que depende de Deus. Olha só, a pior coisa é você mexer com crente que depende de Deus. É mexer numa caixa de marimbondo. Não mexe com quem tem vida de oração. Quem tem vida de jejum conhece os caminhos todinho. E aquilo que ele não conhece, o nível de dependência é tão grande que ele não sabe como vai ser, mas ele sabe como vai terminar. Uma pessoa que decidiu confiar em Deus é um negócio tão forte que ele não sabe como é que Deus vai montar o quebra-cabeça. Uma coisa ele sabe: Deus vai fazer acontecer. Como? Não me importa, porque ele está tão impregnado no coração de uma pessoa que depende
sabe, ele vai continuar caminhando até chegar aonde Deus mandou. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o nível de dependência. Deus não vai evitar provações, não. Vai ter fornalha de fogo ardente, vai ter Jordão, vai ter Mar Vermelho, vai ter água, vai ter, meu irmão, vai ter luta. Guerra. Eu tinha uma ovelha que eu tive a graça de enviar para o seminário, aí voltou formado, foi consagrado ao ministério pastoral. Quando ele era seminarista, ele fala assim: quando eu for pastor, eu vou fazer isso. Quando eu for pastor, eu vou fazer isso. Espera. Virou. Me ligou esses desesperado. Vem, varão, só fazer o que você falar que quer fazer. Ele: pastor, estou passando por isso, ora por mim. Aí baixou aquela já é ministério pastoral, né? Está vivendo. Me ligou querendo ter o colo de pastor. Aquele sentimento, vontade de ser ovelha de novo. Ele: olha que vontade de ser ovelha de novo. Porque é tanta pressão, tanta responsabilidade, tanta... Você está vendo? Ele: pastor, já estou 2 semanas sem voz. Estou tendo que pregar todo dia. Eu falei: o que eu fazia todo dia, meu filho? Era gabinete, era visita. Eu sou psicóloga, eu tenho que atender no consultório também. E prega aqui, prega ali. Isso aqui é minha 3ª pregação de um dia. Estou aqui feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus chamou para a gente romper. Não é verdade? Deus nos chamou para celebrar. Ou seja, Deus quer reforçar em nós a identidade dEle. Então, se eu quero Deus como Salvador, eu preciso honrar Ele como Senhor. Que história é essa que a gente quer Deus para salvar, mas a gente não quer Deus para nos mandar? Que história é essa que eu quero parte do Evangelho, parte da palavra? Eu quero, Deus vai me salvar, beleza, mas você aceita Ele como seu Senhor? Você quer Ele como Pai, mas você aceita a paternidade dEle? Porque Pai manda. Pai manda. Pai disciplina. Pai orienta. Pelo menos deveria, né? Aí já vai um recado para os pais aí. Disciplina é amor. Disciplina é amar também. Amor não é dar tudo que a pessoa pede, que a criança pede, que o filho pede. Amor também é dizer: não pode, não dá, não tem como, não quero. Não também é uma expressão de amor. Ora, se eu quero Deus como meu Senhor, se eu quero o sim de Deus, por que Deus não vai dar o não? Por que Jó disse assim: Deus deu, Deus tomou, e está tudo certo, bendito seja o nome do Senhor. Se Ele está no controle de todas as coisas, a nossa mente não consegue alcançar tudo de Deus. E justamente por eu não alcançar tudo de Deus, descansa. Descansa nele. Isso aponta para uma aliança que Ele tem. Nós servimos um Deus de aliança. Nós servimos um Deus de promessa. Então, irmãos, tem hora que a gente tem que engolir os nossos sentimentos e honrar a nossa aliança com Ele. Honrar o seu voto com Ele. Ah, mas eu não quero. Não tem querer. Eu tenho que honrar a aliança que eu fiz com Ele. Ah, mas eu não gosto. Não tem essa de eu não gosto. Desculpa, irmãos. Eu sei que não é um evangelho que se prega mais por aí. Eu creio em conquista, mas tem hora, irmão, que a gente precisa entender alguns princípios. De entender que se Ele é Senhor, eu tenho que me respeitar, me submeter a esse senhorio. Que história é essa? Que eu sei tudo o que é bom para mim? Não sei. Eu sei o que a palavra dEle tem para mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é nem o que pensa que é. Você é o que os céus pensam sobre você. Eu confio na palavra que Deus tem para mim. Ou seja, meu irmão, você só vai romper se você confiar naquilo que Deus liberou sobre a sua vida.
Deus se revela para nós como um Deus que quer ter um relacionamento íntimo. Ele pagou um preço para isso. E sabe de uma coisa? Eu não sei, irmãos, o que você está passando, mas nos nossos piores momentos da nossa vida, Ele está ali do nosso lado. Não vai ter a falta do fogo, mas vai ter a minha presença. Apóstolo Paulo queria que o Senhor tirasse o espinho da carne. Aí o Senhor fala para ele assim: meu filho, a minha graça te basta. Não, mas eu quero que saia o espinho, eu quero que saia a prova. Não, você não entendeu. Eu vou, em vez de eu tirar o espinho, eu aumento o meu nível de graça. A gente não está precisando de ser livre de problema. A gente está precisando que Deus aumente o nível da glória dele na nossa vida, o nível da presença dele. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? A partir de hoje, meu irmão, levante a sua mão que eu quero profetizar. A partir de hoje, não ore mais para Deus te livrar do problema. Ore para Deus e fale assim: Senhor, me dá mais graça. Deus, me dá mais a tua glória. Deus, me dá mais a tua presença. Eu não quero que o Senhor tire o espinho, mas eu quero que o Senhor aumente a tua botija de azeite na minha vida. Aumente a tua graça, aumenta o teu poder. Não foi a última vez. Olha, você não precisa me responder. Olha na tua oração. Observe a sua oração. A mais 90% é: Deus, tira isso da minha vida. Me livra disso, me dá isso, isso aqui. Espreme a sua oração e fala assim: quantas vezes nós oramos e falamos assim: Senhor, eu só quero a tua presença. John Wesley, fundador do movimento metodista, no leito de morte já, perto de partir, já muito idoso, já tinha impactado a Europa inteira. Eu estive lá na casa de John Wesley e estou impactado na Inglaterra, o legado que aquele homem deixou. Quem dera se o legado dele fosse honrado hoje. Muita coisa ficou no passado, mas acho que vale a pena a gente preservar muita coisa da nossa história. Ele, no leito de morte, ele diz assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, talvez alguém esperava: o melhor de tudo que nós conquistamos isso, o melhor de tudo que nós compramos isso, o melhor de tudo que nós temos isso. Não foi isso que ele falou. Ele quis dizer que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Por tudo que nós passamos, cada passo da história da nossa vida, nunca faltou a presença do Senhor na nossa vida. Tira o foco da dor, coloque o seu foco na presença dele. Hoje, depois do culto, chega no seu quarto, dobra o joelho e só mergulha assim: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. Eu não estou preocupado com carro, eu não estou preocupado com casa, eu não estou preocupado com fama, eu não estou preocupado com negócio, eu não estou preocupado com like, eu não estou preocupado com curtida, eu não estou preocupado com sucesso. Não, Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Davi dizia o seguinte: não retiras de mim o teu espírito. Eu abro mão do trono, eu abro mão de tudo, mas eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão da tua presença na minha vida. Eu não posso abrir mão da tua glória, Senhor. Se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo sequer, porque eu quero ir aonde a tua presença está. Eu quero ir aonde a tua glória está. Não importa as circunstâncias, se a sua presença for comigo, eu estou resolvido, eu estou em paz, porque eu quero a tua presença. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje, alguém abraça essa palavra aqui hoje, alguém reage a essa palavra. É a presença. Quando passares, Ele vai estar com você no rio, Ele vai estar contigo no fogo, Ele vai estar contigo no meio das águas. Ele te chamou pelo teu nome. Deus sabe o teu nome. Deus sabe te encontrar. Deus sabe te achar. Eu quero nesse momento, tem a presença do Senhor e tem a proteção de Deus. Nesse momento eu quero orar. Mas como nós estamos no momento de Santa Ceia, nós vamos nos ajoelhar agora. Aqueles que puderem, é claro, se ajoelhem. Nós vamos nos ajoelhar.
vamos nos ajoelhar diante do Senhor, diante dessa palavra ministrada, diante da Santa Ceia. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor.